Sexta aumentada. Para começar, o acorde de sexta aumentada, às vezes assim, existe uma mística, é um acorde complexo, é alguma coisa difícil de entender. Então nós vamos começar assim, talvez do ponto final. O que é o acorde de sexta aumentada? O acorde de sexta aumentada é uma dominante, um semitom acima do quinto grau da tonalidade. Só isso. Então, não entendeu nada a respeito de sexta aumentada? Se você entendeu isso, já é o suficiente. Então aqui, ó, vamos dar até um exemplo, alguns exemplos em cifra para deixar bem claro o que eu quero dizer com isso. A gente teria aqui uma sequência básica tonal: Dó, Ré menor, Sol 7, Dó. Eu fiz esse Ré menor com sétima, né? Mas não tem tanto problema. Então o que é a sexta aumentada? A sexta aumentada é substituir esse Ré menor, a gente tira a subdominante e coloca uma dominante um semitom acima da dominante. O resultado seria se a gente tivesse em Fá maior, a gente tiraria esse Sol menor e substituiria esse Sol menor por um Ré bemol 7, que é uma dominante, um semitom acima do Dó. Em Si bemol seria a mesma coisa, a gente substitui esse segundo grau por uma dominante, um semitom acima da dominante. É o Sol bemol antes do Fá com sétima, que por sua vez resolve no Si. Isso seria essencialmente o acorde de sexta aumentada. Agora nós vamos ver a origem desse acorde dentro da regra da oitava. Esse acorde existe desde a música barroca. A gente tem aí numa regra da oitava, numa tonalidade maior, o movimento de baixo, 1, 7, 6, 5, movimento descendente. E a gente já sabe que a gente harmonizaria isso com o primeiro grau, um quinto grau na primeira inversão. Depois a gente colocaria um 2 alterado, né, com a sensível aqui, para resolver no quinto. E aí, posteriormente, a gente teria esse Fá como passagem para resolver nesse primeiro grau em primeira inversão, no terceiro grau da escala. Mas a parte que nos interessa aqui é esse 1, 7, 6, 5. Essa é a parte que nos interessa. Agora, a gente vai ver isso na tonalidade menor. E a única mudança nas estruturas da mão direita que a gente vai fazer é colocar uma terça menor nesse Dó. O resto a gente vai manter exatamente do mesmo jeito. Então, o resultado seria... E lembra que a gente vai descer pela escala natural. Então, vai ter um bemol 7 e um bemol 6 nessa descida. Então, como que a gente harmonizaria? Primeiro grau, agora vem um quinto grau menor na primeira inversão, porque né, a gente está usando o Si bemol. E aí depois, se a gente tivesse no maior, a gente viria para esse Lá e usaria essa estrutura na mão direita, Ré, Fá sustenido, Dó, sugerindo um Ré maior com sétima, né? Só que o que a gente vai fazer? A gente vai manter essa estrutura na mão direita e ao invés do Lá natural, a gente vai usar um Lá bemol na mão esquerda. E aí nesse contexto a gente cria esse acorde resolve. E nesse contexto, esse acorde no bemol 6, a gente cria um intervalo inusitado de sexta aumentada entre o Lá bemol e o Fá sustenido. Ó, do Lá bemol para o Mi bemol, uma quinta. Lá bemol para o Mi natural ou Fá bemol é uma sexta menor. Para o Fá natural é uma sexta maior. E para o Fá sustenido vira uma sexta aumentada. Vale lembrar que enarmonicamente isso aqui seria uma sétima menor. Mas com essa grafia escrevendo Lá bemol e Fá sustenido, a gente tem uma sexta aumentada. E é importante ressaltar essa grafia porque tem duas coisas acontecendo. Se a gente olhar a mão esquerda, o Lá bemol
está descendo para o Sol. E o Fá sustenido também sobe para o Sol, resolve no Sol. Então a gente tem esse movimento. Então ele não é um Sol bemol, é um Fá sustenido. Porque o Sol bemol não resolve no Sol natural, é o Fá sustenido que resolve no Sol natural. Então, a gente tem esse movimento na regra da oitava descendente, no 1, 7, 6, 5, a gente tem 1, 5 menor, um acorde de sexta aumentada num bemol 6, e aí depois a gente resolve no quinto grau. Se a gente reduzir a 3 vozes, fica ainda mais claro o intervalo que nos interessa. A gente só pegando aqui na tonalidade maior, o sétimo grau seria um Si no baixo, Sol, Ré na mão direita. Depois a gente tem aqui o Ré 7 que vira um Fá sustenido, meio diminuto, né? Que também é uma dominante que resolve em Sol. E a gente tem as resoluções em Sol. Se a gente muda para o lado menor, a única modificação que vai acontecer é na mão esquerda. A gente vai ter o Si bemol, depois o Lá bemol com aquela estrutura do Ré maior com a sétima, e depois o Sol. Então, o que a gente não pode esquecer sobre o sexta aumentada? O sexta aumentada é um acorde dominante, um semitom acima do quinto grau da tonalidade. A gente viu que ele acontece aonde existiria normalmente um 2, um segundo grau alterado. Então, ele substitui uma subdominante alterada. Então a gente queria uma função de pré-dominante. Ele não é subdominante, mas ele é uma pré-dominante. E a origem dele é da regra da oitava descendente menor. Mas o principal que a gente precisa reter e não pode esquecer é que o acorde de sexta aumentada é um semitom acima do quinto grau da tonalidade.